Fala, samurai, beleza? Então, nessa aula a gente vai falar sobre variáveis em Dart. Então, o Dart ele é uma linguagem, como eu já mencionei algumas vezes, muito parecida com várias linguagens consagradas do mercado, Java, C Sharp, JavaScript. Então, ele acaba que muita coisa que eu vou falar aqui, provavelmente se você conhece alguma dessas linguagens ou até outras linguagens, você vai tirar de letra, beleza? Então, começando com os tipos de variáveis. Nós temos os tipos mais comuns, então int, que é uma variável do tipo inteiro, que eu posso atribuir um valor inteiro para ela. Nós temos o tipo double, que é o tipo flutuante, e eu posso atribuir um valor do tipo ponto flutuante. Vamos imprimir essas duas variáveis, ó, inteiro e flutuante. Quando eu rodar aqui, ó, ele imprime legalzinho aqui, 2 e 3.6. Outro tipo de variável, booleano. Então, eu posso chamar de true, que é o valor verdadeiro do booleano, ou chamar de false. Beleza? E quando eu imprimir aqui, ó, booleano, vai aparecer, ó, 2, 3.6, no caso false, que foi o que eu passei aqui. Outro tipo de variável, string. Certo? Então, minha string, uma string, como o nome já diz, retorna uma string, QQWW. Se eu imprimir aqui, ó, minha string, ele vai imprimir na tela isso aqui. O Dart não faz uma distinção de string, então você pode passar tanto o unquote, né, que é esse símbolo aqui, como as aspas. Não tem nenhuma diferença. Beleza? Executa da mesma maneira. Eu gosto de passar o unquote, mas fica a seu critério. Beleza? Outro tipo legal do Dart é o tipo lista. Então eu posso ter aqui um lista números, que é 1, 2, 3, 4, 5, que é uma lista de números. Na verdade é uma lista. Aqui eu passei números. Eu posso passar também uma lista nomes. E aqui passar nomes. João, Felipe, Maria. Então eu posso imprimir aqui, ó, print lista números e print lista nomes. Quando eu rodar aqui, ó, aparece minhas duas listas aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Outro tipo legal, deixa eu apagar esses aqui, ó, que a gente já falou. Outro tipo legal, o set. 7 números. Vou copiar isso aqui e vou imprimir esses caras. Vamos lá, que aí a gente vai ver exatamente a diferença entre eles. Print 7 números. Vou voltar aqui e vamos imprimir aqui. Certo. Um errinho. O set ele é declarado não com colchetes, mas com chaves. Só esse errinho aqui que eu passei despercebido. Vamos executar aqui. Vamos lá. Então eles parecem ser a mesma coisa, né? Mas eles têm uma pequena diferença que a gente não consegue notar aqui. Eu vou adicionar mais um 5 aqui e mais um 5 aqui embaixo. Aí vamos ver se você percebe a diferença. Você viu que ele já deu uma reclamada aqui, né? Já reclamou aqui. Mas o que está acontecendo aqui? O set, ele é um conjunto, certo? Ele é e no conjunto você não pode ter repetição de elementos. Então, ele já está reclamando aqui porque eu estou repetindo 5. A lista não tem nenhum problema eu repetir elementos em uma lista. Você vê que ele não reclama e ele inclusive bota os 5. Os dois 5. O set não. O set ele não permite a repetição de elementos. Então,
Como eu tentei botar 2 5 aqui, ele simplesmente não permite. Ele coloca só um. Beleza? Continuando com os nossos tipos. Outro tipo legal é o tipo map. Map, que é o nosso mapa. Ele é um tipo que retorna uma chave e valor. Então, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2. Então, ele vai retornar aquele tipo chave e valor. Em algumas linguagens chamam de dicionário. E eu posso dar uma imprimida nele aqui. Se você imprimir aqui, ó, você vai ver que é aquele famoso tipo chave-valor, aquele JSON, né? JSON do JavaScript. Um ponto interessante sobre variáveis que a gente pode dizer é que o Dart, ele, como eu mencionei anteriormente, ele é uma linguagem fortemente tipada. Então, do momento que eu faço isso, final, na verdade que eu faço isso, int inteiro recebe 2, o Dart automaticamente atribuiu o tipo dessa variável inteiro. Claro que eu coloquei aqui, mas a partir dessa linha eu não posso fazer inteiro recebe um tipo que não é inteiro. Se eu fizer isso aqui, ele vai reclamar, porque ó, essa variável para o Dart ela já é inteira, então eu não posso mudar o tipo dela aqui. O Dart tem outra coisa interessante que é inferência de tipos. Então, eu nem preciso colocar esse int aqui. Eu posso colocar a palavra reservada var. E o Dart infere que esse tipo é um inteiro. Então, eu posso imprimir aqui ó, o tipo dessa variável. Existe esse comando runTimeType, que ele vai imprimir o tipo da variável. E nesse caso, ele imprimiu o int. Por que ele imprimiu o int? Porque eu estou atribuindo essa variável inteira e eu estou dizendo que o valor dela é 2. Ora, se eu estou dizendo que o valor dela é 2, o Dart ele já consegue inferir para mim que o tipo dessa variável vai ser inteiro. E da mesma maneira, como ele já inferiu o tipo, ele não vai me deixar modificar o tipo. Ele vai dar uma reclamada aqui, ó. Beleza? E eu posso fazer isso para qualquer coisa. Eu posso fazer isso para uma string, ó. Ele também vai inferir o tipo da minha variável. No caso, ó, inferiu para string. Então, o Dart ele tem essa vantagem dessa inferência de tipos. Outra coisa interessante do Dart, que assim, o Dart ele está na versão 2, quase na 3, mas ele está na versão 2. O Dart na versão 1, ele era muito usado essa outra palavra-chave, dynamic. Que eu acabei dizendo que o Dart é fortemente tipado, mas ele tem uma coisa interessante. Ele tem esse tipo, entre aspas, chamado dynamic. Então eu posso fazer aqui, criar uma variável dynamic 3. Ó. Eu estou dizendo aqui que o tipo dela é dynamic. Vamos imprimir aqui para ver o runtime type dela. .runtime type. Se eu rodar aqui, ó, ele vai dizer int. Ó. Então, o Dart conseguiu inferir que o tipo dessa variável é inteira. Mas usando o dynamic, nada me impede de mudar o tipo dessa variável. Agora essa variável vai ser uma string. E eu posso até provar que eu modifiquei o tipo, imprimindo depois o novo tipo. Então, o Dart ele tem essa flexibilidade. Se você quiser, você pode trabalhar tudo como Dynamic. Sinceramente, eu não recomendo muito. É uma feature, entre aspas, digamos assim, do Dart 1. No Flutter, em geral, a gente usa em alguns casos. Nos casos específicos que a gente não sabe qual é o tipo que vai ser retornado. Mas, de maneira geral, sempre que você souber qual é o tipo daquela variável, eu recomendo você usar mesmo o tipo ou deixar o Dart inferir o tipo utilizando a palavra-chave var. No caso aqui, ó, que o seu código fica mais seguro. Ó. Var, ó, no momento que você coloca var, ele já não deixa eu mudar o tipo. Então isso torna o teu código mais seguro. Então existe essa possibilidade do Dynamic, apesar de eu não recomendar, mas ela está aí.
Se você quiser usar, a linguagem lhe permite essa flexibilidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente passou por todos os tipos de variável, os principais tipos do Dart. E é como eu venho falando, não é uma linguagem com frufru. Ela tem o básico e o básico bem feito. E com o básico você consegue avançar. Com o básico que o Dart te dá, você consegue fazer muita coisa legal, como a gente vai ver durante esse curso. O Flutter é uma prova disso. O Flutter faz excelente uso do Dart e você consegue criar coisas muito legais, como a gente vai ver. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Até mais!